Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Naukeno e estamos aqui para mais um Fique Fala. E, gente, meu Deus, eu tô realmente gostando muito de fazer esse canal. E porque eu amo muito fanfic, então eu gosto muito de comentar sobre elas. Apesar de eu não ter muito público ainda, eu espero que eu consiga ganhar uma grande fanbase. Não por fama nem nada, mas tipo, porque eu não vejo a hora de eu conseguir finalmente trocar ideias sobre essas fanfics que eu falo aqui com vocês, tá ligado? Essa é a questão. Eu não vejo a hora de realmente poder conversar, gravar lives com vocês e, tipo, trocar ideias sobre o que está acontecendo nessa fanfic, tipo, ao vivo, essas coisas. Nossa, gente. Enfim, eu só queria, na verdade, antes de começar, que aliás eu tô muito ansioso pra começar o de hoje, mas antes de começar eu só queria mostrar que bonitinho a plaquinha que meu irmão comprou pra mim. Comprou não, pediu pra minha mãe comprar. Na verdade eu não sei quem comprou. Não sei se foi minha mãe ou meu irmão. Só sei que meu irmão viu, aí ele ficou tipo, ah, é. Comprar pra ela. E eu tô tipo, meu Deus, ela é muito bonitinha. E eu não sei se eu coloco ela como cenário, porque não tem muito onde colocar o cenário, porque o cenário não aparece muito bom, muito bem. Ou se eu coloco ela na porta do meu quarto mesmo, do lado de fora. Eu ainda estou pensando, mas depois eu penso sobre isso. Eu só queria mostrar mesmo porque eu achei muito fofo. Enfim, agora para a parte mais importante, que eu tava muito ansiosa para esse capítulo, porque finalmente estaremos vendo o Crowley interagindo com Harry e George. E, gente, desde que eu comecei o Quarto Cavaleiro, eu tô numa ansiedade para pro Crowley aparecer que vocês não têm noção. E eu, tanto que eu comecei a gravar agora, e eu nem revi o capítulo anterior, que normalmente eu trago o que tinha acontecido, essas coisas. Nem lembro qual é o capítulo que a gente tá, então eu vou ver agora tudo, tudo com vocês. Então a gente tá agora no capítulo 17, tá? No capítulo anterior, deixa eu ver o que tinha acontecido mais ou menos. O capítulo anterior foi. Ah, sobre o Bob descobrindo sobre tudo. É isso mesmo. O Bob descobrindo sobre tudo que o que o Harry e o George são e tudo mais. Principalmente sobre o Harry, porque aí finalmente os Winchesters conta que o Harry também é um Winchester. E que o Harry é o mestre da morte e, portanto, o quarto cavaleiro. E aí, no começo, o Bob não aceita muito bem, porque ele fica tipo, vocês trouxeram um cavaleiro pra minha casa. Só que aí, depois, o Jim inventa de fazer alguns hambúrgueres e tudo mais. E aí acaba juntando a trupe toda, menos o Gabriel, eu acho. Pelo menos não lembro do Gabriel aqui. Mas pode ser que o Gabriel também esteja no churrasco, eu só esqueci da presença dele mesmo. E com o Morty também, o nosso querido Morty. E aí, aparentemente, o Bob já se apegou ao Morty, porque, tipo, deu várias cenas falando que o Morty tava conversando com o Bob e tudo mais, agindo como uma criança mesmo. Só que, tipo, não teve nenhuma cena do Bob falando sobre o Morty, então a gente ainda não sabe muito bem como o Bob tá se sentindo sobre tudo isso. Mas, pelo que deu pra perceber, ele tá caindo nas graças do Morty. Então, agora a gente já pode começar o capítulo 17, que se chama A Aposta. Então, aparentemente, o capítulo 17 vai ser realmente mais a conclusão como chama? Da aposta de pegadinhas do Jim e do Jorge. Que, como eu disse, tipo, não é algo que realmente que me chama atenção na trama, justamente porque não tem muita interferência na trama, não tá me chamando tanta atenção isso. Só que eu acho que ainda vai ser algo muito importante pra trama, porque vai servir para se aproximar o Jim e o Jorge. Pelo menos é isso que eu tô apostando, assim, que eu acho que vai acontecer. Então tá. Capítulo 17, a aposta. Aqui a gente tá entrando no capítulo 20 da quinta temporada. Resumindo, a gente realmente tá no fim da história e tal. Porque eu acredito que essa história vai acabar
aonde acaba a quinta temporada, que é com... Ah, eu não vou falar nada porque pode ser que traga spoilers, mas deixa eu ver quantos episódios Supernatural quinta temporada. Deixa eu ver quantos episódios tem a quinta temporada. Tem 22 episódios. Resumindo, realmente tá no final da quinta temporada. Só que ainda tem bastante coisa. Tem praticamente metade da fanfic. Tá, vamos ver o que vai acontecer. A gente tá entrando no episódio 20 da quinta temporada, chamado o Diabo que Você Conhece. Eu acho que é mais ou menos isso. Porque eu não lembro o nome em português, porque pode ser que tenha mudado a tradução em português. Só que aqui é o Diabo que Você Conhece. Provavelmente continuaremos nesse episódio por pelo menos mais um ou dois capítulos. Tá, tá bom. Sam riu baixinho ao entrar na sala de estar, onde Harry folheava alguns livros de histórias de Bob e George parecia estar contabilizando os livros da sua loja. O Jim nunca vai ter as roupas de volta, né? Riu do irmão mais novo. Harry olhou para a camisa do AC/DC que Jim vestira depois de ser esfaqueado com... Ah, tá. No caso, Harry olhou para a camisa do AC/DC que Jim o vestira depois de ser esfaqueado com um sorrisinho irônico. Devolvi a calça de moletom dele, protestou sem muita convicção, que no caso era a calça do Sam, não era? Não era nem do Jim. Só porque não serviram em você, acrescentou George, sem nem tirar os olhos do caderno. Juro, eu te vi vestir roupas novas de verdade é como alimentar um explosivinho. Está macio e desgastado. Harry fez beicinho para a ruiva. Além disso, ele acidentalmente me pegou em vez de George. Ah, tá. Ele acidentalmente me pregou uma peça em vez de George com a pegadinha da cola na maçaneta. Então pode encarar isso como uma vingança. O Dean está zero para quanto agora? Sam se jogou no sofá ao lado de George. Ele não tá zero, porque o Harry tinha dado, eu acho que 3 pontos pra ele quando o Jim pregou aquela peça do sal no lugar do açúcar. Porque, enfim, o George caiu bonito naquela. Porque é uma tão clássica e o George caiu e eu fiquei tipo, como assim você caiu, amigo? Ele realmente não achava que seu irmão algum dia encontraria alguém à sua altura nas pegadinhas, mas George parecia estar muito mais acima de Jim, tanto em detectar quanto em pregar peças, sem nem mesmo usar magia na maioria das vezes. Ele me pegou com o sal no açucareiro. George finalmente ergueu os olhos com uma careta que indicava que ele claramente achava que deveria ter percebido. Não acredito que caí nessa. Até agora eu contei 10 tentativas que não deram certo, sem contar a maçaneta. Harry revirou a página. A propósito, esse livro sobre vampiros é realmente muito bom, mas vale lembrar que bruxos perdem a magia se forem transformados. Sam franziu a testa, pois se os bruxos fossem imãs para demônios, provavelmente atrairiam vampiros também. Essa era mais uma coisa que ele e Dean precisavam ter em mente ao caçar com os dois. Honestamente, pelo pouco que vira da magia deles, eles eram muito mais do que capazes de se virar, mesmo sendo imãs para o sobrenatural. Então a compensação ainda estava a favor deles. Onde está Jim? Perguntou ele, olhando ao redor agora que o pensamento o atingira. Eles haviam decidido pesquisar o apocalipse pela manhã e praticar mais tiro e combate corpo a corpo com os bruxos mais tarde. Os dois realmente precisavam praticar tiro, caso perdessem as varinhas ou algo assim. George sorriu para o livro Razão e Sam ficou imediatamente preocupado. Harry olhou para cima e franziu a testa para a escada. Ele foi ao banheiro, mas isso foi há um tempo. Ele caiu mais em uma, com certeza. Passos arrastados soaram da escada 1 minuto depois, seguido por xingamentos resmungados. Weasley, o banheiro é sagrado! Sagrado! Jim estava furioso, tentando não tropeçar na calça e na cueca amassados sobre os sapatos e segurando uma toalha desajeitadamente em volta da cintura. Que diabos? Sam arqueou uma sobrancelha para a nova adição na bunda do irmão. É isso! Ah, isso é pra mim? Harry deu um suspiro falso e agarrou o peito com um olhar sentimental para George. Você se lembrou
George parecia genuinamente animado e lisonjeiro. Eu não lembro. Não lembro. Tirem a porcaria do assento do vaso sanitário da minha bunda. Jean rosnou para eles. Vocês sabem como é difícil desgrudar um assento. Ah, tá, entendi agora. É tipo meio que o Jorge vingando o fato do Harry ter caído no truque da maçaneta. Faz sentido. Jean rosnou para eles. Vocês sabem como é difícil desgrudar um assento de vaso sanitário enquanto você está grudado nele? Sem falar em como é difícil se limpar grudado nele. Isso não está certo, cara. Lá, o meu primeiro ano lá no meu primeiro ano da escola, Fred e George tentaram me enviar um assento de privado na enfermaria depois de que eu quase morri. Harry sorriu. Pontos extra pela nostalgia. Eu acho que eu estava errado no que eu disse, mas enfim, eu não entendi muito bem. Provavelmente é uma referência do livro de Harry Potter. Eu acabei não lendo os livros de Harry Potter porque eu achei muito maçante. Enfim. Cara, ponto extra pro Jim. Calma aí. Nossa, calma. Cara, ponto extra para o Jim ter que descobrir como se levanta do vaso sanitário. Não temos nenhuma ferramenta no banheiro. O que você usou? Sam não conseguiu conter o riso, mesmo com o olhar furioso de Jim prometendo matar todos eles. George estacou a varinha e bateu com ela na bochecha, pensativo. Não sei, Jane, isso pode ser uma vantagem. Não ter mais que se sentar nos assentos nojentos e claramente infestados de germes daqueles bares e motéis duvidosos que você gosta de enfrentar. Você tem o seu próprio assento embutido. Me solte ou eu vou jogar todo o seu chá fora, rosnou o irmão mais velho de Sam, claramente falando sério. Harry e George ofegaram dramaticamente. Estou tentando dizer para você. Calma aí. Estou tentando a dizer para você fazer com que ele lide com isso sozinho, só por isso. Ah, tá, entendi. O Harry tá tipo falando. Ah, eu tô tentando a, a dizer pra você deixar ele lidar com isso sozinho, só pelo fato de ele falar que vai jogar os chás fora, tá ligado? O que é muito plausível. Eu amo muito chá, então eu me sinto pessoalmente atacada. Harry lançou um olhar furioso. George revirou os olhos, mas acenou a varinha, e o assento de vaso sanitário caiu instantaneamente no chão, debaixo da toalha de Jim. Só por isso não vou pegar leve com você no treino mais tarde. Com vocês no treino mais tarde. Jim lançou um olhar furioso para os dois antes de subir as escadas correndo, quase tropeçando nas calças. Quão ruim seria se a arma dele só disparasse fogos de artifício durante o dia? Eu acho melhor não mexer. É tipo a mesma coisa que mexer com a Baby, tá ligado? Melhor não. Jorge estreitou os olhos para o homem com um sorriso irônico no rosto. Sam balançou a cabeça com firmeza. Nada de mexer com armas, facas ou aquele substituto miserável para um relacionamento saudável que ele chama de carro. Jim não aguenta isso de jeito nenhum. Então. Jorge franziu a testa e olhou de um para o outro. Vou precisar de um minuto. Levantou-se e saiu apressado pela porta da frente. Harry bufou. Então talvez seja melhor avisar que Jim. Não, calma aí. Então talvez seja melhor evitar que o Jim olhe pela janela. Ah, oh, a Baby estava meio rosada e brilhante da última vez que eu olhei lá fora. Eu não acredito que o Jorge realmente teve a coragem de mexer com a Baby, velho. Sam gemeu e decidiu garantir que Jim estivesse ocupado pelo tempo que Jorge levasse para reverter o que quer que tivesse feito com o Impala. Eles jamais ouviriam o fim daquilo se Jim visse. Que diabos, ele poderia realmente ver o irmão chorar, e ele realmente não achava que conseguiria lidar com isso. Felizmente, se Jim tivesse chorado por ele em Cold Oak, ele já estaria morto e não teria visto. É. O Jim é muito dramático quando se trata do Impala, tá ligado? E apesar de ele não ser tão dramático quando se trata de armas, eu não sei, eu acredito que ele teria uma reação semelhante se acontecesse alguma coisa com as armas dele, tá ligado? Eu acho que ele é muito apegado às armas em um sentido de se sentir protegido. Então provavelmente é por isso que ele se sentiria tão mal ao ver alguma coisa acontecendo com as armas. Enquanto o Impala é mais uma questão emocional mesmo, tá ligado? Um apego emocional. Acho que vou precisar mandar todos vocês investigarem esses presságios, disse Bob distraidamente a Sam quando ele entrou na cozinha logo de manhã.
Harry cozinhava como sempre, e Jim bebia de uma caneca à mesa e Bob. Ele olhou para o homem mais velho, que não estava prestando atenção ao irmão, absorto em mapear os presságios. Eles estão se espalhando por 5 estados agora. Talvez eu até precise dividir o grupo de vocês, continuou o homem mais velho, enquanto marcava o X em um mapa aberto sobre a mesa da cozinha. Jim, tentou Sam em seguida, lançando um olhar interrogativo para o irmão, que estava excepcionalmente bem vestido aquela manhã, mas nada parecido consigo mesmo. Seu cabelo estava artisticamente penteado, com mais produto do que o normal. Ele definitivamente usava delineador. Suas unhas ainda estavam vermelhas, combinavam com a camisa de seda vermelha que usava e a calça preta justa, provavelmente de couro, o fazia parecer que estava indo para uma boate, ou mais provavelmente para um bar gay, do que esperando os muffins que Harry estava tirando do forno. Já saquei, não é o Jim. O George usou palisuco para parecer com o Jim e tirar uma com a cara do Jim, com certeza. Você está bem? Excelente, Sam. Obrigado por perguntar. Respondeu Jim com uma voz com um sotaque mais britânico do que o sotaque arrastado do meio oeste do que o sotaque arrastado do meio oeste do irmão que o irmão permitia. Sam franziu a testa ao ouvir o tom. Não era exatamente britânico, mas definitivamente também não era americano. George aproveitou aquele momento para finalmente sair da barraca, afastando com raiva mechas rebeldes. Nossa, ele não só bebeu um polissuco do Jim, mas como aparentemente deu um suco dele próprio pro Jim. Meu Deus, muito bom. Afastando com raiva mechas rebeldes de seu cabelo ruivo emaranhado no rosto. Sam começou a entender quando viu o rosto sem maquiagem, jeans e uma camiseta de banda chamada Hobby Globins no homem. Ele não imaginava que tivesse visto George com uma aparência tão casual, mesmo pronto para dormir. Cara, essa roupa não estava no meu armário de jeito nenhum, disse George com um sotaque muito mais americano quando parou e olhou para os olhos arregalados para onde Jim estava tomando chá na mesa. Eu posso ter feito algumas alterações mágicas. Jim deu de ombros antes de chutar a cadeira ao seu lado. Sente-se. Não vou deixar você andar por aí com meu cabelo desse jeito. É vergonhoso. Bem, isso responde a uma pergunta, disse Harry rindo enquanto entregava a Sam um prato com muffins de mirtilo e bacon empilhados. Ele estava me perguntando se sua magia iria com você em outro corpo ou ficaria para trás. Jim com magia parece que pode ser o começo de outro apocalipse. George fez um beicinho enquanto se jogava na cadeira e deixava Jim prender seu cabelo ruivo num rabo de cavalo baixo. Puta merda, eu estou ansioso para experimentar um pouco de magia. Certo. Sam assentiu, finalmente se sentando e tentando entender o que diabos estava acontecendo com seu cérebro grog. Pelo menos não sou eu dessa vez. Isso já foi traumatizante o suficiente para uma vez na vida. Ele já trocou o corpo com outra pessoa? Eu não lembro. Sam trocou o, trocou o corpo. Ah, em Supernatural. Ah, sim, ele fez. Troca de corpos, mas. Ah, tá, não, acontece na quinta temporada mesmo. Eu tava achando que acontecia. Tá, faz sentido. Não faz sentido. Verdade. Lembrei agora, faz sentido pra trama. Nossa, verdade. Eu tinha esquecido disso. Tá. Nossa, é muito bom. Jim é Jorge e Jorge é Jim, Bob rosnou em explicação, acenando com a mão despreocupadamente enquanto continuava a traçar um curso no grande mapa. Não derrame café no meu mapa, garoto, acrescentou, lançando um olhar furioso para Jorge, que devia ser Jim, que acabara de pegar uma caneca de Harry. Cara, você precisa se acalmar com esse chá. Jorge, ou melhor, Jim, na verdade, olhou feio para Jorge no corpo do Jim. Aquilo era confuso demais para a primeira coisa que ele se fazia na manhã. Eu amo. Já precisei fazer xixi umas 3 vezes desde que acordei assim. Ou sua bexiga é minúscula como o Guinness Book, ou você precisa mesmo diminuir no chá. Jim continuou a resmungar. Jorge ficou com um tom escarlate que combinava com sua camisa ao ouvir aquele comentário. Sam ficou surpreso que seu irmão conseguisse corar daquele jeito. Francamente, ele nunca tinha visto seu irmão corar tanto assim. Para de fazer a minha cara fazer isso.
Jim protestou e deu um soco no braço de George. Eu me esforcei. Calma aí. Eu me esforcei para não olhar para nada. Fui respeitoso e tudo, o máximo possível. Sério? Sam questionou, porque ele não acreditava nem um pouco naquilo. Bem, disse Jim, escondendo que era claramente um sorriso atrás da caneca de café. Se por acaso eu vi alguma coisa, posso garantir que não foi nada para se envergonhar. Cara, você não está ajudando em nada. Jorge gemeu e colocou a cabeça entre as mãos, ainda vermelha. Ei, você tem que brincar de se vestir com o meu corpo por aí. Então não. Ah, tá. Ei, você pode brincar de se vestir com o meu corpo por aí. Então não precisa reclamar. Jim franziu a testa para a roupa que George tinha vestido em seu corpo. Você tá com uma cara ótima, então cala a boca. Faz meia hora que estou evitando ir ao banheiro, protestou George. Você realmente está linda assim. Harry garantiu a Jean. É. Ah, tá. É. Bob resmungou sem se comprometer. Eu pensei que eles iam tirar uma cara com a cara do Harry. No sentido de, tipo, mano, ele tá elogiando o irmão dele. Quão bizarro é isso, tá ligado? Mas enfim. Jim deu de ombros. Eu te dou a calça e o delineador, mas eu nunca vou querer vestir essa camisa, a menos que eu esteja em posse dela. Não entendi, como assim? Então, isso não foi uma brincadeira do Jorge? Perguntou Sam. Eu também tava achando que era uma brincadeira, já que o bruxo parecia estar levando a situação ainda pior do que o irmão, que não parecia nem um pouco incomodado agora que estava mastigando o bacon alegremente. Loki. Ah, tá. Jorge zombou. Claramente o Deus estava em sua lista negra novamente. O Gabriel indo e voltando pra lista do Jorge. Alguém pensou em rezar pra ele reverter isso? Perguntou Sam, já que parecia uma pergunta lógica. Eu acho que podemos mandar uma mensagem pra ele, mas não quero incentivar seu despeito flagrante por emojis. Mandei o Cass buscá-lo quando acordei e percebi o que aconteceu. Jean deu de ombros antes de se virar para encarar Harry. Eu não precisava nem saber que o nosso anjo residente passa a maior parte das noites aconchegado com o nosso irmãozinho na cama dele. Nós não fazemos nada, foi a vez de Harry ficar vermelho. De qualquer forma, não faríamos nada enquanto estivéssemos com George. Passei a manhã rezando para o Loki, mas só ouvi palavrões e ameaças. George deu um sorriso irônico e se levantou. Vou fazer xixi agora já que você não pareceu se importar em violar minha privacidade. Eu teria mijado nas suas calças se não tivesse feito isso. Bob bufou, Jim bufou, mas apenas se virou os olhos quando George correu para o banheiro. Senta, come. Jim puxou Harry para baixo e enfiou um bolinho em sua mão. Todos nós sabemos que você alimenta outras pessoas para que elas não percebam que você não está comendo. Sua vez. Eu amo. Todo mundo, tipo, vamos fazer um complô pra gente fazer o Harry comer. Não é como se eu fosse morrer por não comer, resmungou Harry. Mas mesmo assim deu uma mordida no bolinho. E não era a coisa mais triste que só já tinha ouvido. Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Apenas com o som do lápis e da mastigação de Bob ao fundo. Uma rajada de vento levantou no canto do mapa de Bob antes que dois anjos aparecessem na cozinha. Eu ganhei, né? Gabriel sorriu para todos. Ai, merda. Gabriel lançou um olhar furioso para Harry, que o atingiram com um feitiço urgente. Mesmo depois de alguns testes com Cass na última semana, todos concluíram que os feitiços de Harry pareciam afetar os anjos da mesma forma que deveriam afetar os mortais. Mas os de George tendiam a ter um pouco menos de efeito. Cass concluiu que devia ser algo relacionado a Harry ser o mestre da morte. Obrigado, Harry. George lançou um olhar furioso para o arcanjo quando ele voltou do banheiro. Isso não foi legal, seu idiota. Não, você não ganha. Gabriel está desclassificado, proclamou Harry com um sorriso irônico. Foi traumático quando um grupo de amigos meus usou uma poção para se parecer comigo há vários anos. E foi só por um curto período de tempo. Jim e George estão assim há algumas horas. Sam, como o segundo juiz, você concorda? Ele virou um olhar verde brilhante, questionador. Sam sentiu que provavelmente daria a Harry qualquer coisa que ele pedisse quando encarou com aqueles olhos grandes. Nossa, ele ia ser um irmão mais velho tão bobo. Eu amo. E o pior é que eu imagino o Jim assim também, tá ligado? A verdade é que ninguém consegue negar nada ao Harry. Provavelmente só o Jorge. E assim,
tem seus limites também, tá ligado? Tem algumas coisas que ele não tem como, ele acaba caindo também. Enfim. O quê? Não, isso foi épico. Gabe protestou com um beicinho enquanto roubava um muffin. Sam franziu a testa ao pensar nisso. Como alguém que havia sofrido uma troca de corpos há pouco tempo com um adolescente qualquer, ele tinha plena consciência de como isso podia ser angustiante, especialmente porque aquele adolescente tentara conquistar mulheres com seu corpo. Provavelmente era ainda pior que Jean e George parecessem estar prestes a começar algo juntos. Gabe os empurrou para uma intimidade com a qual eles não haviam concordado e com a qual não se sentiam confortáveis. Era uma violação. Concordo, ele decidiu decididamente com Harry. Vocês não são nada divertidos. Gabe revirou os olhos. É porque, tipo, mano, sim, as pegadinhas do Gabriel são épicas. Só que ao mesmo tempo ele passa muito dos limites, tá ligado? Ele acha engraçado as pessoas morrerem. Então, tipo, mano, não tem como, tá ligado? Gabe revirou os olhos e se jogou numa cadeira da cozinha. Estalou os dedos e Jim e George piscaram. Ah, graças a Merlin. George, que agora estava definitivamente no corpo de George, suspirou aliviado. Por que ele não era tão britânico no meu corpo? Perguntou Jim enquanto abotoava mais alguns botões da camisa de seda. E se mexia um pouco desajeitadamente nas calças de couro. É um produto do palato mole de sua boca. Ele ainda tinha um sotaque britânico, mas sua boca se desenvolveu de forma diferente por causa do seu sotaque americano. Começou a Cass a explicar. Será que é por isso que, tipo, apesar da pessoa morar muito tempo em outro lugar, ainda há algum toque do sotaque dela de onde ela nasceu? Faz sentido. Começou Cass a explicar, passando a mão pelos cabelos de Harry, deixando-os ainda mais bagunçados do que antes. Sam resolveu compartilhar um pouco do seu shampoo com o irmão mais novo. Parecia que eles tinham o mesmo cabelo, e Harry ainda não havia aprendido que shampoo de óleo de argan ajudava com o frizz e os cachos de seus cabelos gostavam de ter. E os cachos. Ah, tá. Com o frizz e os cachos que seus cabelos gostavam de ter, tá? Bob bufou e resmungou para eles. Por mais fascinante que tudo isso seja, preciso de vocês na estrada. Não confio nele com nenhum dos humanos. Bob lançou um olhar furioso e apontou para Gabriel. Então vocês vão com o Cachel. Ai, tá, tá. Achei fofo que ele confia no Harry e no George ao ponto de deixar a pessoa, entre aspas, mais perigosa com eles, pra eles cuidarem dessa pessoa. Achei muito fofo. Bob, te amo. Não sou seu garoto de recados. Ah, não, não. Esquece o que eu falei. No caso, ele tá falando que não confia no Gabriel com nenhum dos humanos. Aí falou pro Gabriel, aqui falou vocês, eu tava achando que ele tava falando dos Winchesters. Mas aqui tá falando que o Gabriel vai com Cachel. Ah, tá. Agora eu entendi. Não sou seu garoto de recados, Gabe olhou feio. E Sam se preparou para o que estava prestes a se tornar uma discussão aos berros. Harry. Bob revirou os olhos e olhou para o irmãozinho. Sam piscou surpreso quando Bob simplesmente passou tudo adiante. Gabriel. Harry bateu o dedo na mesa e lançou um olhar furioso para Gabe. Todos nós queremos que esse apocalipse acabe logo. Estamos com um cronograma apertado, com uma despedida de solteiro e um casamento chegando em breve. Se o mundo acabar antes que Molly Weasley possa organizar um casamento, então é você quem vai ter que lidar com ela na vida após a morte. E se você tem alguma participação, se você tem alguma participação nisso, Morte adoraria ajudá-la, tenho certeza. Gabriel e eu aceitaremos quaisquer presságios mais distantes. Castiel olhou para o mapa por cima do ombro de Harry e respondeu por seu irmão, que parecia estar cedendo ao olhar furioso de Harry. Eu amo, todo mundo cede ao Harry, véi. Sam ficou chocado e surpreso por realmente ter funcionado. Invocar a morte em alguém parecia uma boa ameaça, mesmo que fosse por meio da mãe de George, que parecia ser uma força por si só. É, então, são as manipulações de gado na Califórnia. Bob apontou para o mapa. Verifique os hospitais locais. Veja se há algo além de uma gripe suína que a peste esteja causando. Temos que descobrir o plano dele, porque seremos
seremos pegos com o pau na mão se não soubermos qual é o objetivo final antes de sermos atingidos por ele. Tudo bem, tanto faz. Gabriel cedeu petulantemente, roubando mais um bolinho. Certo. Bob franziu a testa para os outros. Eu acho que precisamos separar os magos. Sei que vocês são capazes, mas ainda são novatos na caça. Acrescentou antes de qualquer um deles, antes que qualquer um deles pudesse protestar. Sam assentiu, percebendo a sabedoria disso. Então Jim leva Harry como então Jim leva Harry. Como Harry não consegue mentir, Jim prefere inventar uma história na hora. Primeiro de tudo, eu sei mentir se precisar. Bufou Harry. Harry vai com Sam. Bob os interrompeu com a última palavra. O trabalho dele é manter vocês longe do Lucifer. E acho que o Harry com a morte é a melhor opção para isso. Ah, tá, entendi. Ele tá falando que o trabalho do Harry seria manter o Sam longe do Lucifer. E aí ele acha que o Harry com a morte é a melhor opção pra isso. Eu acho que é isso. Não se esqueça de que Harry certamente dirá sim a Lucifer se ele pedir para possuí-lo. George avisou rapidamente. E sim, Sam tinha esquecido dessa informação preocupante. Ei! Harry protestou indignado. Então mantenham-se longe do diabo! Bob rosnou para todos. Nenhum de vocês tem permissão para deixar o outro dizer sim por qualquer motivo. Idiotas, todos vocês! Eu juro! O Bob furioso. Então, Jorge e eu temos as estátuas dos anjos chorando. Jim apontou para o mapa com um sorriso enorme no rosto. Cara, vamos assistir aquele episódio do Doctor Who no quarto do motel, se eu conseguir encontrá-lo. Eu sei que episódio ele tá falando e, nossa, mano, não comentarei nada. Foi um episódio traumatizante pra mim. Nerd, Sam riu do irmão. Retire o que disse, Sammy. Jim olhou com mais humor do que raiva. Vamos lá então. Harry se levantou e deu um tapa nas costas. A propósito, o George ganhou a guerra de pegadinhas, né, Sam? Sam assentiu com um largo sorriso. Ele não sabia o que tinha apostado, mas esperava que fosse bom e, com sorte, também constrangedor para o irmão. Com certeza. Eu não lembro, eu não lembro também. Eu sou péssimo em memória, que ódio. Eu protesto contra essa decisão, Gabriel disse no momento em que Cass agarrou seu braço e eles desapareceram. Vocês dois não vão levar o Impala. Jim apontou para Sam, enquanto George o puxava para fora da cozinha pelo pulso. Não se preocupe, Sam. De qualquer forma, o ar-condicionado do meu carro é melhor, garantiu Harry. E Sam, de repente, não ficou nem um pouco chateado com isso. Quais são as suas regras em relação ao rádio? Ele perguntou interessado. Harry deu de ombros indiferente. Eu não entendo muito de música trouxa, então você pode ficar no comando se quiser. Harry, irmãozinho, acho que essa viagem para investigar enxames de mosca será bem agradável. Ele sorriu depois de olhar para o presságio para onde estavam indo. Harry fez uma careta. Então eu realmente não quero saber se a sua definição de desagradável. Eu amei muito isso, gente. O Sam finalmente alegre que ele finalmente vai poder comandar algum carro, tá ligado? Ai, gente, eu amo. Jean olhou para o terno impecável de George. Por que vocês precisam comprar roupas se podem simplesmente transformá-los em mágica? É uma dúvida que eu sempre tive. Perguntou ele depois que George transformou sua saia e camiseta de couro em uma cópia aceitável do terno de Jean. George riu. Bem, encolher algo é fácil e vai continuar assim porque você não está adicionando tecido. Mudar a cor ou design de algo é a mesma coisa. No entanto, aumentar o tamanho de algo ou mudar completamente o tecido e as características físicas acabará se desgastando. O tecido também se desgastará mais rápido e se desintegrará mais rápido se for transfigurado com frequência. As roupas da Jeanne sempre se desgastaram mais rápido do que as nossas, porque elas trocavam constantemente para que parecessem diferentes. Magia estranha. Jean deu de ombros e entregou uma máscara cirúrgica. Eu acho que não é nem estranha, é só você ir pelo lado de, tipo, quanto mais você usa uma coisa, mais rápido ela desgasta. Seria a mesma coisa pra, pra magia. Não pra magia, mas, tipo, pro que você tá aplicando na roupa, tá ligado? Tipo, você aplicando a magia na roupa é como se você estivesse mexendo nela. Então é claro que ela vai desgastar, tá ligado? Enfim.
Jim deu de ombros e lhe entregou uma máscara cirúrgica. Ele nunca se acostumaria com magia. Também não se acostumara com o tipo de magia, graça ou qualquer outra coisa do Cass. E já o conhecia há alguns anos. Já? Eu não sabia que tinha passado tanto tempo assim. Porque, tipo, o Cass aparece na quarta temporada. E eu acho que é lá pro meio da quarta temporada. Eu não lembro se é o começo ou o meio. E aí, tipo, da quarta temporada pra quinta, é mais ou menos o mesmo plot em questão do apocalipse. Entendeu? Aí por isso que eu achei que era a mesma coisa. É... Tá. Onde eu tava? Tá, já que eu conheci há alguns anos. Somos do CDC, você lembra o que é isso? É, o Bob me deu um resumo semana passada com algumas frases comuns para usar. George assentiu. Qual é o meu nome? Você é o agente Michael e eu sou o agente Higley. Nossa, que nome horrível. Jim entregou as novas identidades. Ele teve que deixar os nomes. Calma aí. Ele teve que deixar de lado os nomes do Zeppelin e do Metallica. Mas não estava convencido com o Han. Eu não sei como fala o nome dessa banda. Especialmente porque alguém tinha que adotar o nome. É, especialmente porque alguém tinha que adotar o nome Michael como nome. E eles estavam atualmente evitando esse arcanjo em particular. Ah, entendi. Brilhante. George pegou a identidade sem questionar. Jim observava de onde estavam sentados na cama, no quarto de motel. George prendeu o cabelo no que provavelmente deveria ser considerado um coque profissional. Ele pensou na aposta que havia perdido. George ainda não havia mencionado. Eles não tentaram cobrar, não insistiram no assunto. Ah, tá. Era um encontro, né? Era um encontro. Era um beijo. Eu não lembro agora se era um encontro ou um beijo. Ou os dois. Não lembro agora. É... Até agora não insistiram no assunto. A questão era que era fácil cumprir a parte de Jim do acordo. Fácil demais. Era tão fácil que levou Jim a analisar por que era fácil. E isso levou talvez a admitir algumas verdades para si mesmo. Ele realmente queria cumprir sua parte da aposta. E isso era tão assustador. Ele queria que George o chamasse para a ladainha e o beijasse até que seus lábios ficassem roxos. E não, que não, sem nem pensar nisso. Depressa, a luz do dia está no pino, resmungou ele enquanto saía apressado do quarto de motel em direção ao carro. Estava começando a ter um probleminha com as calças apertando demais e precisava sair daquela situação imediatamente. Te falo nada de Winchester. George puxou a faixa apertada demais do cabelo e suspirou. Eu simplesmente não entendo. A gripe suína é inconveniente, mas nem chega a ser mortal na maioria das vezes. Ele disse desesperado. Ele realmente esperava que Harry Sun ou os anjos estivessem tendo a mais sorte do que eles. Eles realmente não haviam descoberto nenhuma informação nova. Com o aceno de varinha, o traje transfigurado que ele usava voltou a ser sua camiseta e saia muito mais confortáveis. Ele não sabia como as pessoas usavam aquelas roupas quentes e desconfortáveis todos os dias para trabalhar. Às vezes, as vestes bruxas faziam muito mais sentido para ele, mesmo que eles achassem restritivas a performance de gênero atualmente. Qual é o jogo dele aqui? Ele bufou e olhou para Jim, que havia tirado o paletó e jogado na cama. Eu realmente não tenho a mínima ideia. Ele tem o vírus croatoan, então a gripe suína não faz sentido. Jim balançou a cabeça e tirou a gravata em seguida. A boca de George ficou seca quando Jim desabotou o cinto e alguns botões da camisa. Ok, então os ternos eram bonitos quando usados em outras pessoas, e ainda melhores quando tirados. As mãos de Jim pararam nos botões da camisa. E George percebeu que o outro homem devia ter percebido seu olhar. George desviou o olhar e pigarreou. Ele estava ciente da aposta deles, mas também não iria forçar a barra de jeito nenhum. Aposta ou não, ele se recusava a deixar Jim desconfortável. Sabe, eu te devo uma coisa. Jim se aproximou dele com um olhar intenso. E George achou que podia ouvir os aplausos de sua cabeça. Ele estava muito concentrado em sua respiração e no homem que agora ocupava o seu espaço pessoal. Ah, é? Ele tentou soar indiferente, mas tinha certeza de que havia falhado se a falha em sua voz dissesse alguma coisa. Eu sempre cumpro minhas apostas, Jim sorriu.
Seu olhar fixando nos lábios de Jorge, quando ele não conseguiu se conter e os lambeu em antecipação. Sabe, eu realmente acho que você merece até mais do que o nosso acordo original. A coisa do doce do canário foi excepcionalmente divertida, e eu quase não preguei nenhuma quase não preguei uma única peça em você. George teve quase certeza que poderia ter desmaiado por um segundo quando Jim se ajoelhou no carpete à sua frente e colocou a mão na panturrilha. É? O quê? Sabe, essas saias realmente têm uma vantagem. Acesso fácil. Gente, é sonho, né? Tipo, não, o Jim simplesmente não meteu foda-se e falou. Jim sorriu e passou a mão pela perna de George até a sua coxa. George realmente não conseguia respirar. Claro que sim. Ele estava aqui para isso. Espera, fazia sentido? Por quê? Porque Jim. É. George pegou novamente e tentou puxar um pouco do sangue de volta para o cérebro, que decididamente havia ido para o sul. Jim envolveu as coxas de George com as mãos e o puxou para mais perto, quase fazendo George tropeçar nele. Assim está bom? Jim ergueu os olhos com um sorriso irônico, as pupilas dilatadas. Ele sabia exatamente o que estava fazendo com George. Merlin. George suspirou, porque sim, isso era definitivamente bom. Mas também. Não, espere. Ele balançou a cabeça e respirou fundo, tentando não se concentrar nas palmas quentes apoiadas na parte de trás das suas coxas e nos dedos massageando suavemente sua pele. Você não quer isso? Perguntou Jim. A confusão evidente em seus olhos verdes e suas mãos imóveis. Não, eu sei, mas. Não, seria. Não, eu quero. Mas por quê? Você, Jim, até onde eu sei, você nunca admitiu que não é hétero. E eu aposto que nunca fez um boquete na vida por causa disso. George tentou explicar. Você não precisa ir direto para a boca para a boca de um cara. Para a boca de um cara, tá? Isso é voar antes mesmo de você conseguir engatear. Devíamos ir mais devagar. Só um beijo já está bom. Merlin, eu ficaria feliz em te fazer. Mesmo se você quisesse. Esse seria um primeiro passo um pouco menos drástico. Então, isso que eu tava pensando. Eu fiquei tipo, cara, um dia atrás ele tava tipo. Um dia atrás eu acho que é exagerado. Mas, tipo, um tempo atrás, ele tava recusando até a morte que ele ficar com cara e tudo mais, tá ligado? Aí do nada ele olha pro Jorge, tipo, vou pagar a aposta de um jeito diferente. Não faz sentido, gente. Tá. Jim deu de ombros, parecendo mais envergonhado do que a situação justificava. Nunca fiz, admitiu, e Jorge ficou muito confuso. Nenhuma garota jamais se ofereceu? Ah, cara, ele nunca recebeu o quê? Oxi. Bizarro. Não, calma, o quê? Ele franziu a testa, pois parecia que Jim era um grande jogador, pelas suas histórias que ouvira de Sam e até do próprio Jim. Achava difícil acreditar que nenhuma mulher jamais tivesse se oferecido. Ah, não, elas ofereceram, mas eu nunca aceito. Por quê, oxi? Jim balançou a cabeça e sorriu sedutoriamente. Olha, não é grande coisa. Não seria a primeira vez que eu faria, acredite. É só uma questão de trans, trans, transação, transação, não entendi. Você ganhou a aposta, então deixe-me fazer isso por você. Vamos lá. Ouvi dizer que sou muito bom. Nunca tive nenhuma reclamação de qualquer forma. Como assim ele já fez? Como assim ele já fez? Eu não tô entendendo essa parte. Como assim? Da onde tirou isso? As palavras atingiram George como golpes físicos. Ele olhou para o homem à sua frente, horrorizado. Jim, porém, não pareceu ver nada de errado no que acabara de dizer. Ah, nossa! Eu lembrei agora do aviso do começo. Nossa, que horrível. Quebrou totalmente o clima agora, mano. Puta que pariu. Eu tinha esquecido. Agora entendi, essa é só uma questão de transação. Nossa, puta que pariu. Tá. Ele olhou para o homem à sua frente horrorizado. Jim, porém, não pareceu ver nada de errado no que acabara de dizer. George rapidamente empurrou Jim para longe, tirando as mãos de suas coxas e recuou, batendo na parede atrás dele. Jim franziu a testa e parecia definitivamente magoado. George sentiu um lixo diante da rejeição que viu,
mas as peças estavam começando a se encaixar em sua mente a partir das migalhas de pão deixadas por todos desde, desde que conheceram os Winchesters. Jim, isso não é uma transação, ele finalmente suspirou. Tudo fazendo um sentido terrível agora. Eu não quero você assim. Mas você fez a aposta, você não me quer? Jim cambaleou para trás. A mágoa ainda clara em seus olhos. Embora, embora a disfarçasse muito bem. Seu olhar começava a beirar a raiva. Mas Jorge ainda não conseguia ver a mágoa por baixo de tudo. Puta merda, eu quero você, Jim. Ele rapidamente assegurou ao homem. Jorge estendeu a mão e puxou Jim para cima da cama, onde prontamente se sentou ao lado dele. Olha, eu posso estar lendo tudo errado, mas eu tenho a sensação de que você encara o sexo oral de uma forma muito diferente de mim. Eu vejo isso como intimidade, como algo que você faz com alguém de quem gosta, com quem se importa. Admito que nem sempre fui muito exigente com quem faço sexo. Houve alguns momentos difíceis depois da guerra e depois que Angelina e eu terminamos, mas ainda preciso de alguma conexão com a pessoa. Eu gosto de você, Jim, e te quero mais do que uma transa casual. Eu te quero, Jim Winchester. Eu quero quero fazer algo, dar certo com você. Mas só se você, mas só se você também quer. Não quero que você pegue o caminho mais fácil e me trate como um cliente. Um cliente. Jim recuou Jim recuou ao ouvir as palavras. E Jorge viu que ele estava certo. Eu não. Como você alimentava seu irmão quando seu pai não. Ah, tá. Como você alimentava seu irmão quando seu pai não lhe deixava dinheiro ou ficava caçando por muito tempo? Jorge respondeu. Me pareceu mais uma pergunta, não entendi. Colocando a mão reconfortante no braço de Dinho e o apertando. Você não tem magia. Você se mudava muito para ter a quem recorrer em busca de ajuda. Conseguir empregos não é instantâneo, nem fácil às vezes. E você nem sempre era excelente em sinuca, ou podia ter um dia ruim nisso. Você sabia roubar, mas isso era perigoso quando as pessoas já desconfiassem de você, um estranho. Você é um sobrevivente, Jim. Eu acho que você faria o que fosse preciso para que Sam fosse bem cuidado. Eu me lembrei quando o Harry fez menção a. Eu não lembro se foi o Harry ou o George, mas, tipo, ao fato do Harry não ter muito o que comer quando ele era criança e tudo mais. E aí apareceu um pensamento do Jim falando que, tipo, apesar de tudo que eles viviam, que o pai deles não tava pra eles em momento nenhum e tudo mais, uma coisa que o Jim nunca deixou foi faltar comida. E que ele fez de tudo, ele literalmente falou que ele fez de tudo pra que nunca tivesse faltado comida pro Sam. Eu achei, mano, puta que pariu. Nossa. O Sam não. Na verdade, eu acho que. Não, não, tá certo. Eu É porque eu também lembrei de quando ele citou. Quando eles estavam falando do apego do Harry com os tênis. Que o Jim citou. Ele não falou em si, eu acho. Eu não lembro agora se ele chegou a falar ou se foi só pensamento. Que aí ele mencionou o fato de ele também ter providenciado que eles tivessem roupas decentes para se vestir. Claro que, tipo, não eram roupas de última moda nem nada do tipo, mas eram roupas que estavam em uma qualidade usável, assim, sabe? E aí ele tinha até mencionado uma vez que o Sam sofreu um pouco de bullying na escola por conta dos seus tênis, que eram tênis muito gastos. E aí o Jim fez alguma coisa, eu não lembro se ele chegou a citar o que ele tinha feito, mas tipo, deu muito a entender que era isso, tá ligado? Pra comprar tênis novos pro Sam, tá ligado? Mano, sério, muito foda. O Sam nunca pode saber. Eu estou falando sério. Nunca, respondeu Jim, sem conseguir encará-lo. E isso partiu o coração de George. Eu estava seguro. Eu só fazia e algumas. E Sam sempre teve um teto sobre a cabeça e comida na mesa. Não vou me desculpar por isso. Nem deveria. Você fez o que tinha que fazer e não receberá nenhum julgamento da minha parte. Apenas admiração. Não preciso saber se você não quiser me contar.
George segurou-lhe rapidamente. Ele queria estar presente para Jean, mas exigir esse tipo de honestidade era um passo muito grande. Ele não queria pressionar o homem. George já balançava a cabeça. Não, Jean já balançava a cabeça. Um peso parecia estar saindo de seus ombros, e George tinha a sensação de que Jean nunca havia contado isso a ninguém. Ele estava desabafando todo num suspiro de alívio por finalmente conseguir desabafar. Papai nos ensinou a lutar muito bem a vida toda, e eu tinha acesso a mais armas do que muitos soldados. Eu sabia cuidar de mim mesmo e sabia quando alguém representava um risco muito grande. Eu tinha regras claras e só fazia o que me deixava confortável. Imagino que ainda fosse assustador às vezes, principalmente quando você não era gay. Só que no caso, ele meio que é. Tá, é. Disse George, esfregando as costas do homem. Jim se recostou no conforto. Jim bufou divertido. Sou bissexual, George. Mas você já sabia disso. Então, era isso que eu tava falando. George deu um sorrisinho triste para Jim e se aproximou dele, de modo que seus ombros se tocassem. Estou honrado que você tenha me contado. O primeiro de todos, na verdade. Jim deu de ombros como se não importasse, mas corou um pouco, revelando o quanto realmente importava. E sim, houve algumas vezes em que os clientes ficaram agressivos ou eu calculei mal o risco. Uma vez eu saquei minha arma e o derrubei com outro punho. Tirei o dobro do que ele devia da carteira. Dean fez uma pausa e respirou fundo. A outra, bem, eu tive sorte. Tive sorte de estar a uma curta distância. Calma aí. Tive sorte de estar a uma curta distância do segurança da boate, atrás da qual estávamos no beco. Essa foi a última vez. Não saí desde aquela noite. Eu já era melhor no bilhar naquela época. Acrescentou ele com um sorrisinho no final, e finalmente encontrando os olhos de George por um breve segundo. George não queria fazer a pergunta, mas já estava perguntando antes mesmo de conseguir se conter. Quantos anos você tinha? Jim deu de ombros. Jovem o suficiente para o tipo de cliente que eu atraí. Isso é tudo passado. Será que podemos simplesmente deixar isso pra lá agora? É, Jim. George deu de ombros para ele novamente. A gente pode deixar pra lá. Mas você não pode me tratar assim, entendeu? Se a gente nunca deixar de ser amigo, por mim tudo bem. Eu adoraria ser seu amigo. Prefiro muito mais isso do que a falsa intimidade que você está me oferecendo. Se você realmente quer ficar comigo, eu estou aqui. Mas eu quero que você esteja pronto. Eu quero ser eu quem vai te fazer um. Eu quero te beijar, eu quero você. Não o que você pode me dar. Isso parece aceitável? É. Jim pigarreou e pareceu se recompor. Sentou-se mais ereta e finalmente olhou para George, dando-lhe um sorriso triste. De qualquer forma, esse momento foi demais para um filme de mulherzinho. Preciso filmar alguma coisa. Filmar? Tenho certeza que podemos encontrar algo para você fotografar. George sorriu de volta. Jean se inclinou de repente, roçando os lábios nos de George. Promete, promete para mais tarde, em breve? Perguntou, ainda respirando no espaço de George. Pelo tempo que você precisar, ele prometeu de volta. Que droga, eu estava pensando que estava entrando em algum tipo de situação incestuosa. E acontece que não é o nosso querido Sammy. Me sinto tão decepcionado. Ah, tá. Ah, nossa, nossa, tá. Disse de repente um homem de meia idade, bem vestido, com um beicinho falso do outro lado do quarto do motel. Meu querido! O quê? George sacou a varinha e piscou porque George apontou a arma para a cabeça do homem mais rápido do que George percebeu que conseguia se mover. Você é nojento pra caralho, Crowley. Jim rosnou para o homem, provavelmente Crowley. É assim que você trata um velho amigo, Jim? O homem parecia despreocupado com a arma apontada para a sua cabeça, mas mais interessado na varinha. Agora, você é só um petisco, não é? Ele sorriu lascivamente para George. Se você tocar nele, eu vou arrancar sua pele dos seus ossos. Jim estreitou os olhos e prometeu veementemente. George estava chocantemente convencido de que Jim faria o mesmo, com prazer. Olha, eu só estou aqui para ajudar, pessoal. Crowley ergueu as duas mãos em sinal de paz. Afinal, estamos do mesmo lado desse pequeno apocalipse. Você armou para nós. A arma não funciona, acusou Jim. George estava tentando juntar as peças do que sabia. Jim devia estar falando do. Não é o Potro. Nossa, como chama? Eu esqueci o nome do coach.
devia estar falando do coach com que tentaram atirar em Lucifer. Eles não conseguiram a arma de um demônio? Pois é. Bem, como eu poderia saber que não ia funcionar? Não é como se eu pudesse testar primeiro, zombou Crowley. Você e o Mousse vão lá e estragam tudo com o diabo e me deixam correndo para salvar minha vida, longe dos ajudantes. É um insulto ser perseguido por demônios que lamberam minhas botas meses atrás. O Dean rebriu os olhos e engatilhou a arma. Eles comeram meu alfaiate. Crowley protestou como se fosse a pior ofensa que poderia ser cometida contra uma pessoa. O que você quer? Perguntou George, enquanto toda a situação parecia estar se agravando e ele começava a suspeitar que aquele homem era um demônio, o que Harry não aprovaria de jeito nenhum. Ai, eu quero tanto ver o Harry com Crowley, mano. Posso te dar os dois últimos cavaleiros. Isso vai ser interessante. Eu não quero que eles contem sobre a morte agora. Eu quero saber o que ele vai falar sobre a morte. Disse Crowley a Jean. Não a George. É isso que você quer, certo? Colocar Lucifer de volta na caixa? Ai, amo. Você pode nos trazer peste e morte? Jean trocou um olhar com George por cima do ombro de Crowley. Eles precisavam saber o que aquele demônio sabia sobre Harry. Bem, eu posso te dar a pessoa que pode te dar essa informação. Uma espécie de criada deles. Criado deles? O Harry não tá sabendo desse criado, não. Crowley sorriu ferozmente. Meus termos seriam que o Sam não poderia se envolver, mas acontece que eu não precisava ter me preocupado com esse pequeno inconveniente. Então, desde quando um bruxo decidiu se meter com Dean Winchester? Você sabe o que ele é, né? Como eu conheço você melhor do que eu, companheiro. Tá, não entendi. Jorge apontou a varinha com mais força. Agora, como você sabia que estávamos procurando os cavaleiros? Fale rápido, porque você me lembra muito um antigo ministro da magia. E eu adoraria testar algumas maldições que planejei para um ministro fã em você. Ai, amei. Amei muito. Vamos de comentários. Esse final me pegou. O capítulo... Não, eu vou deixar pra comentar mais tarde. Calma aí. Tá. Vamos ver... Nunca vi sobre Supernatural, só conheço informações lendo os outros crossovers. Então isso é tudo uma novidade pra mim. Gente, que loucura. Nossa, que loucura. Definitivamente consigo ver Sam e Gabriel acontecendo. Nem George nem Jean contarão nenhuma informação a Crowley. George pode usar legilimência em Crowley ou até mesmo a clemência para saber se Crowley está dizendo a verdade ou não. Não sei se funciona em demônios, mas enfim. Além de descobrir se ele está escondendo alguma coisa, já que é mais fácil de conjurar e usar do que legilimência. Adoro como todos se derretem sobre os lindos olhos verdes esmeraldas de Harry. Harry pode chutar traseiros tanto mágica quanto fisicamente. Ele pode chutar o traseiro de Lucifer se precisar. Amo. Só vou ler esses aqui pra comentar. Gente, nossa. O que eu ia falar é que, tipo, o capítulo em si tava no pique dos últimos capítulos, que eram capítulos mais básicos, que não tinha nada, assim, extraordinário. Só que o final, o Crowley aparecendo, gente, meu Deus, muito bom. Eu mal posso esperar pro Harry parar na frente do Crowley. E eu quero ver muito a interação entre eles. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui o que vocês acharam, o que vocês esperam para os próximos capítulos. E recomendações de fanfic. Lembrando que aqui na descrição tem o link para fanfic para que você possa apoiar o autor. E aqui está a outra fanfic que a gente está acompanhando. Gente, espero mesmo que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau.